Nesse vídeo vou explicar tudo sobre bombas de água, como calcular uma bomba para tocar água para sua caixa ou qualquer lugar que deseje, como deve ser feita a encanação de água e como essa diferença pode aumentar em muito gasto de energia se não for feita da maneira correta. Vou falar como usar um aplicativo grátis de celular para medir a diferença de altitude, o que é MCA e como calcular, e ainda vou dar dicas de quais bombas podem ser a melhor para o seu uso. Vou ensinar tudo de maneira fácil. Oi, meu nome é Jean e a instalação de exemplo eu fiz na minha casa. Demorei muito para aprender tudo que vou explicar nesse vídeo. E a primeira coisa que você deve saber é qual vazão você necessita. Mas isso é principalmente para quem tem uma grande necessidade de água, tipo indústrias, comércio ou em uma granja, como vai ser o caso que irei demonstrar. Porque nesse caso você terá que ter uma vazão mínima para atingir a necessidade diária que sua bomba terá que atingir. No caso de casas, não precisa tanto levar em consideração esse dado, porque vamos colocar um caso extremo, que em uma casa se utilize 10.000 litros de água por dia. A maioria das bombas entregam mais de 1 metro cúbico por hora, que seria o suficiente para essa casa. Em casas você tem que levar mais em consideração a tubulação que é utilizada, entre outros fatores que vou falar mais para frente. Não importa tanto se a caixa da sua casa demora 15 ou 25 minutos para encher, e sim quanto gasta de luz. Então, porque em lugares que precisam grande quantidade de água, deve-se levar esse valor de vazão em consideração. Porque no caso da granja, de exemplo, ela utiliza entre 20 a 25 mil litros de água por dia. Então eu tenho que calcular uma bomba que no máximo em 12 horas toque essa quantidade de água. Antes que você me pergunte, sim, essas bombas são feitas para trabalhar o dia inteiro, sem sofrer danos ou terem problemas. Mas, no caso, você tem que sempre levar em consideração alguns problemas que podem acontecer, e se a bomba não tiver margem de segurança, não vai conseguir atingir a necessidade. Exemplo, se faltar luz ou se houver um vazamento, você vai precisar dessa margem de segurança. Então, voltando ao cálculo, se eu utilizo 25 mil litros de água por dia, vou precisar de uma bomba que em 12 horas consiga tocar essa quantidade. 25 mil litros igual a 25 metros cúbicos. 25 dividido por 12 igual a 2,08 por hora. Então pode ser uma bomba um pouco menor do que esse número, mas sempre preferir uma bomba com maior vazão de água. Essa é a necessidade para suprir a granja. Vamos considerar a bomba mínima tenha 2 metros cúbicos por hora. Caso você não tenha ideia de quantos litros de água necessita, tem essa tabela da Schneider que ajuda a calcular mais ou menos quantos litros de água cada estabelecimento utiliza. Agora que descobrimos a vazão, vamos calcular qual bomba vai ser utilizada. Existem diversas bombas e modelos, submersas de multi-estágio, bombas específicas, mas vamos focar nas mais utilizadas, que são as bombas centrífugas, monoestágio e as bombas multi-estágio. O próximo passo é descobrir a diferença de altitude que essa bomba terá que tocar, também conhecida como altura de sucção e altura de recalque. A altura de sucção é a diferença de altura entre a bomba e o ponto mais baixo de captação. A maioria das bombas coloca um limite máximo para essa altura de sucção, mas tente sempre deixar a menor altura possível de sucção. E falo por experiência própria, porque já notei grande diferença ao diminuir a altura de sucção. E isso me fez lembrar que um professor me falou que sempre tinha que buscar a menor altura de sucção de uma bomba, se possível até negativo, o ponto de sucção. Ele deu o exemplo de um canudinho, que assoprar um canudinho é muito mais fácil do que puxar o ar de um canudinho. Nesse caso da bomba que instalei, era em uma cisterna, que toca água para uma caixa d'água. Essa cisterna tem 5 metros de profundidade, então vou usar esse valor de 5 metros como altura de sucção. E para medir a altura de recalque, estou usando o aplicativo Altímetro, para medir a diferença de altitude entre a bomba e o ponto mais alto que será tocado a água. Nesse caso, o ponto mais alto que toca a água é na caixa d'água. Mas caso tivesse um muro ou algum ponto mais alto que precisasse passar, você sempre deve medir o ponto mais alto e não o ponto final. Lembrando, esse aplicativo é gratuito, mas não tem grande precisão, mas consegue passar uma boa referência para poder medir, e pode ser utilizado offline, somente com o GPS do celular. Caso seu celular tenha barômetro, vai ser mais preciso a medição. O menor valor que o aplicativo forneceu foi 838 metros, depois subir no ponto mais alto que essa bomba toca água,
que é 860 metros. Agora é só fazer a subtração. 867 menos 838 para obter o resultado de 29 metros de altura de recalque. Próximo dado que precisamos é o comprimento da tubulação. Nesse caso, entre a válvula de retenção, que fica na ponta, até o final da caixa d'água foram 90 metros de distância entre canos e mangueiras. Agora vamos para a fórmula MCA, ou também conhecida como AMT, que significa altura manométrica total. Essa fórmula é muito importante para definir a bomba correta. MCA igual a S significa altura de sucção mais AR significa altura de recalque mais PC significa perda de carga mais 5%. PC igual comprimento total vezes fator de perda de carga em tubulações. Para calcular a perda de carga, que é basicamente a resistência à passagem de água ao longo da tubulação, siga essas etapas. Primeiro, multiplique o comprimento total da tubulação pelo fator de perda de carga específica, na tabela de perda de carga que está nesse vídeo. Comece encontrando a vazão mínima desejada na primeira coluna, que é de 2 metros cúbicos por minuto. Com a taxa selecionada, você pode determinar o diâmetro ideal da tubulação. É aconselhável escolher um diâmetro que apresente uma baixa perda de carga. Portanto, selecione um tubo onde esse fator esteja acima da linha em negrito da tabela. O PVC significa canos de PVC e o FF seria para canos de ferro ou aço galvanizado. Não tem nessa tabela mangueiras, mas como pesquisei e descobri que canos PVC têm uma menor perda de carga comparados com mangueiras, utilizei a coluna FF para mangueiras. Nesse caso já tinha uma mangueira de 1 polegada instalada, mas pela tabela dá de perceber que uma mangueira de 1 polegada e 1/4 ou de 1 polegada e meia seria correta. Agora você pode calcular a perda de carga na tubulação, multiplicando o comprimento total da tubulação de 90 metros pelo fator de perda de carga em porcentagem, que é de 5,8. Isso resulta em uma perda de carga de 5,22 MCA. Então agora é só completar a fórmula. MCA igual a 5 mais 29 mais 5,22. MCA igual 39,22 mais 5%. Esse 5% é referente à perda por conexões e curva. Esse é valor de referência. Nesse vídeo eu ainda vou detalhar mais sobre como cada conexão influencia na perda de vazão. O MCA encontrado é de 41,18. Então agora você já tem a vazão mínima desejada e o total de MCA que a bomba terá que suportar. Agora teremos que descobrir qual é a bomba ideal. O que eu prefiro ainda é bomba monoestágio, porque dá menos manutenção e é uma bomba que não tem tanta importância você utilizar em águas limpas ou com baro, ou também chamadas de águas turvas. Mas como o MCA é alto, é melhor utilizar uma bomba multiestágio. O ruim dessa bomba é que é um sistema um pouco mais complexo e se utilizado em águas com um pouco de barro ou sujeira, com o tempo ela perde eficiência, porque dentro tem pequenos dutos que vão trancando com o tempo e tem que fazer manutenção. Para escolher a bomba, você pode ir até a loja e comprar, ou então comprar pela internet, como eu fiz. Você pode digitar no Google bomba de água que toca 42 MCA, vai aparecer vários resultados. Você terá que abrir e ver a ficha técnica, ou ainda procurar direto no site dos fabricantes de bomba. Uma das melhores marcas de bomba d'água é a Schneider, então você pode procurar direto no site. A bomba que escolhi para essa situação foi uma 1315, multi-estágio. Ela tem 3 estágios e 1,5 cavalos. Eu poderia ter escolhido uma bomba monoestágio BC92, mas aí seria de 3 CV, gastaria mais luz e está muito perto do limite de MCA da bomba. A maioria dos manuais de instalação sugere o uso de várias conexões, curvas, registros e até mesmo manômetro. No entanto, não é recomendável, e aqui está o porquê. Na minha instalação, mantive as coisas simples, e isso se deve ao fator de que quanto mais acessórios e conexões você usar, menor será a vazão final do sistema. Vou explicar com um exemplo simplificado, usando uma tabela de perdas para cada componente. Cada vez que você adicionar uma peça, a perda se acumula. Por exemplo, se eu usar uma curva de 90 graus de 1 polegada de PVC,
o MCA passa de 41,18 para 41,78. Agora, se você usar 3 curvas de 90 graus, o MCA aumenta para 42,98. Aqui está um exemplo claro do motivo pelo qual é preferível usar curvas de 90 graus em vez de joelhos de 90 graus. Uma única curva aumenta apenas 0,6 MCA, enquanto um joelho de 90 graus aumenta em 1,5 MCA. Portanto, para manter uma vazão eficiente e minimizar perdas, escolher curvas de 90 graus é uma escolha inteligente na instalação de tubulações. Agora vou fazer um exemplo do porquê é tão importante fazer uma boa instalação hidráulica. Utilizo na granja 25 ml dia. Essa bomba que utilizo é trifásica e gasta aproximadamente 1,32 kWh para tocar aproximadamente 4.400 litros por hora. 25 dividido por 4,4 vai demorar 5,6 horas de trabalho por dia para atingir os 25 mil litros necessários para a granja. Agora imagina que colocamos mais conexões e passamos para 50 MCA. Então, pela tabela, a bomba agora vai conseguir tocar 2.800 litros por hora. 25 dividido por 2,8 vai demorar 8,92 horas de trabalho por dia para atingir a necessidade diária. Você viu a grande diferença que algumas simples conexões podem causar. Agora vamos transformar essa perda em dinheiro. Esse cálculo não será exato, porque também mudaria um pouco o consumo de energia da bomba, mas seria pouco. Vamos colocar que mantesse o mesmo consumo. O quilowatt está na faixa de 62 centavos. 1,32 vezes 5,6 igual 7,39. 1,32 vezes 8,92 igual 11,77. Isso dá mais de 50% de custo para tocar a mesma quantidade de água. 11,77 menos 7,39 igual R$ 4,38 que você estaria jogando fora. Isso por ano daria uma perda de R$ 1.598 por ano que estaria perdendo, por alguns pequenos detalhes na hora de instalar sua bomba. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se ficou alguma dúvida ou sugestões, deixe nos comentários. Se você gostou, deixe o like e se inscreva. Isso me ajuda muito. E até a próxima.